No dia 28 de janeiro de 1985, na maternidade Santa Helena, em Duque de Caxias, nasceu uma linda princesa, Débora de Souza Soares, filha de Pedro Custódio Soares e Maria Helena de Souza Soares. A menina que nasceu entre lágrimas e esperança seria marcada por batalhas e vencê-las uma a uma. Cada ferida a amoldaria, cada lágrima a fortaleceria, cada queda a aproximaria ainda mais da graça que já a acompanhava desde o primeiro choro. Naquela manhã simples, não nasceu só uma criança, nasceu uma guerreira, nasceu uma história que o tempo não apagaria. Nasceu Débora, escolhida, guardada e sustentada por Deus desde o início. Eu cresci acreditando que a minha história não teria brilho, mas Deus sempre me mostrou que até no silêncio da dor, Ele estava escrevendo algo maior. A menina ferida que um dia chorou sozinha, hoje caminha com graça e quer iluminar o caminho de outras vidas. Meu amor, como você descreve a Débora que você era na infância? Então, gente, a Débora da minha infância era muito silenciosa, uma menina muito tímida, que carregava medos que ninguém imaginava. Mas ela tinha uma força muito grande, uma força que ninguém via. Era uma menina que tentava sorrir mesmo quando o mundo parecia pesado demais. No fundo, ela só queria ser amada, protegida e vista, e mesmo tão pequena, já guardava dentro de si uma fé que manteve de pé. Hoje eu olho para aquela menina com carinho, porque foi ela que me ensinou a não desistir. Na minha primeira infância, eu carregava medos que eu nem sabia explicar. Eu só queria ser vista e acolhida. Hoje eu entendo que Deus transformou meus traumas em missão. E tudo que eu vivi virou combustível para proteger crianças que passaram pelo que um dia eu passei. Sogrinha, quais foram os momentos mais difíceis daquela fase que marcou a sua vida? Então, os momentos mais difíceis para mim foram os momentos que eu me sentia vulnerável, que eu não tinha voz, não tinha proteção, onde eu sentava numa pracinha querendo pelo menos ser vista. Uma coisa que me marcou muito foi no aniversário meu, onde eu estava vendendo chiclete lá no ponto do ônibus e querendo um parabéns. As pessoas olhavam para mim e eu prontamente falava: hoje é meu aniversário, para ver se as pessoas me viam. Eu recebi um feliz aniversário, porque minha mãe tinha que trabalhar, tinha que trazer o pão de cada dia, criando 5 filhos sozinho. Isso eu não culpo, porque eu entendo que ela precisava fazer isso, mas foi um momento muito difícil para mim não ter o cuidado, não chegar em casa e não ter uma comida quentinha para comer, onde eu ia para casa de coleguinhas. E muitas das vezes era hora do almoço, a mãe falava: Débora, vai almoçar, está na hora do almoço. E eu sentava numa calçada, esperava passar o horário do almoço, porque eu não tinha. Eu chegava em casa, a comida estava fria, ou minha mãe não estava, E isso também me marcou muito, não ter o cuidado, de uma criança, os cuidados básicos, o necessário. Eu não tive por não ter uma rede de apoio em casa, em família. Débora, quando você percebeu que as dores e os abusos da sua infância não iriam definir quem você era? Exatamente quando eu encontrei de verdade o amor de Cristo. Porque foi quando eu entendi que a minha história não precisava terminar onde a dor começou. A partir daquele encontro, eu descobri que eu não era o que fizeram comigo, mas sim o que Deus sonhou para mim. Foi ali que a vergonha virou cura, o medo virou força e as lembranças deixaram de ser prisão para se tornarem propósito. Nesse dia, eu decidi que a minha vida seria marcada pela graça, não pelo trauma. Amor, o que você diria hoje para aquela menina que enfrentou tantas coisas tão cedo na vida? Eu diria para ela que ela não está sozinha. Um dia, tudo isso que hoje te machuca vai se transformar em cura e você vai ajudar muita gente através da sua história. Segura firme, você vai crescer, vai ser amada, vai ser honrada e vai viver aquilo que Deus escreveu para você, não aquilo que tentaram fazer com você. Continua, porque o céu está cuidando de cada detalhe do seu caminho. Débora Almeida, conta pra gente como é que era a sua relação com a sua família na sua infância e na sua adolescência. Então, era muito boa.
Eu tinha a minha mãe, Maria Helena de Souza Rangel, tinha o meu irmão Eduardo, que é o irmão mais velho, Silvinha, Márcio, que é o Marcinho, Felipe, que é conhecido como Pio, e a nossa família era muito boa, a gente brincava muito, a gente conversava. Em meio a toda aquela dor, havia momentos assim, de descontração, porém sempre com muita dificuldade, né? Muito na escassez mesmo, pouco recursos, mas a minha mãe, que representava a figura de um pilar exemplar, uma guerreira, uma leoa, ela conheceu Jesus numa trajetória que você vai ver lá no livro, você vai encontrar essa fase, que ela se encontrou com Jesus e as coisas começaram a caminhar. Eu tinha muito ciúme do Felipe, né? O Felipe era o Pio, né? Era o caçulinha. Tinha sempre aquela briga pelo controle, sobre coisas, e ele sempre levava vantagem nisso, né, dona Felipe? Seu Felipe, você sempre ganhava vantagem. E eu chorava muito, eu ficava muito triste, eu achava que minha mãe protegia mais ele, mas a gente entende que cada filho tem um tratamento diferenciado. Coisa de infância também. Isso, e ele precisava dessa atenção maior. Mas isso foi superado e depois veio a família crescendo, Silvia casou, depois o Marcinho casou e eu casei, né? Estou aqui com você, né, meu amor? Yes. Mas foi muito bom essa parte da infância. Minha mãezinha, meu pilar, ela não está mais aqui, mas vive em tudo que sou. Foi força quando eu só tinha medo, foi abraço quando o mundo doía, foi oração quando faltavam palavras. Hoje a saudade aperta, mas o amor dela me levanta, porque o amor de mãe nunca acaba. Ela permanece, guia, transforma. Ela partiu, mas continua comigo, no meu jeito, na minha fé, na minha história, para sempre em meu coração. Meu marido faz parte da minha cura, ele me devolveu ao propósito. Quando olho para a nossa história, vejo que o casamento não foi apenas uma união de duas vidas, mas foi o encontro de duas almas que decidiram caminhar juntos rumo à cura. Foi ao lado dele que aprendi a respirar outra vez. Em cada gesto de cuidado, em cada palavra de apoio, em cada silêncio respeitoso, ele me ajudou a ser curada dos meus traumas, do momento difícil que passei em minha vida. Ele sempre foi o meu porto seguro. E então veio o nosso lar, nossa família, o lugar de cumplicidade, de paz, de refrigério, o lugar onde o barulho das risadas vale mais do que qualquer luxo, onde a mesa do café da manhã se torna lugar sagrado, porque ali juntos renovamos a nossa alegria de sermos família, onde as refeições têm mais sabor, porque são temperadas com amor, com história, com os pequenos detalhes que só quem vive a rotina com gratidão entende. Passear juntos é nosso maior hobby. Sempre amamos estar em família. Quando saímos sozinhos não tem graça. Tudo com eles fica mais colorido. Eles são o amor da minha vida. Tudo isso me lembra diariamente do cuidado de Deus, da promessa dele. Onde eu não tinha uma referência de lar, de família, eu encontrei, hoje, a graça em cada passo. O nosso lar é mais do que paredes e abrigo, é promessa, é amor, que Deus alinhou com perfeição. E em cada novo dia eu agradeço por essa família, que é meu refúgio, meu milagre e minha maior alegria. Eu amo todos vocês. Como que nasceu o seu chamado ministerial ao lado do seu esposo? Então, desde muito novos, né, a gente já vivia esse chamado, esse propósito. Aos 15 anos eu já fazia parte do Ministério de Louvor, né, Ministério de Adoração na CBA, onde nós aprendemos muito, crescemos espiritualmente e tudo foi galgado aos poucos. O pastor foi consagrado a diácono. Desde meus 15 anos eu vivo uma vida totalmente devocionada a cuidar de vidas, a cuidar de pessoas. Já corre na veia. A abelhinha sempre cuida de pessoas, não tem jeito. E esse chamado foi crescendo através da consagração do seu pai. E agora? E foi tudo muito natural. Mais né? uma pergunta. E como é que é o legado da esposa do pastor? É um ministério muito nobre, gente. Não, é um ministério nobre. O Senhor não foi eu que escolhi ser esposa de pastor, foi o Senhor que me escolheu. E com isso vem as dores, vem os momentos difíceis, as decepções, as dores na carne mesmo. Mas nada disso se compara ao que o nosso Deus passou por nós. Isso não tem preço, isso tem valor. Como você descreveria a força da Débora? Débora é a mulher mais forte que eu já conheci, sabe? E caminhar do lado dela é viver realmente pela fé, viver a graça de Deus. Uma mãe muito exemplar, dedicada, uma esposa amável, educada, companheira, leal,
fiel, e eu louvo a Deus pela vida dela e saber que Deus tem feito grandes coisas através da vida dela. Só alegra o meu coração de saber que eu estou do lado de alguém que vive o mesmo propósito e a mesma missão com a nossa vida. Eu amo demais a vida da Débora. Quando você lê a história da sua mãe, o que mais te emociona? Mediante ao livro que eu li da minha mãe, descobri coisas que eu não sabia da minha mãe. Coisas que aconteceram na vida dela, momentos traumáticos, que quem vai ler o livro vai perceber. Eu não sabia, foi uma coisa que eu falei, que isso, mãe, por que a senhora não falou comigo? Ela falou, meu filho, não era o momento, e agora chegou o momento. Eu li e realmente vi o que minha mãe passou, e eu consigo ver Deus na vida dela através disso. Se você pudesse definir sua mãe em uma palavra, qual seria e por quê? Para poder definir minha mãe em uma palavra, seria excelência. Porque independente de qual área, onde fosse, tanto quanto na igreja, no trabalho ou em casa, tudo que minha mãe pôs a mão, graças a Deus, tudo que ela faz é com muita excelência, muita perfeição, tanto quanto para o reino, para minha casa, para minha vida, para a vida da família dela, para minha filha, para minha esposa, para todo mundo que está ao redor da vida dela. O que você sente ao ver sua mãe cuidando de crianças e transformando vidas? Primeiramente, eu sinto muito orgulho. Mas não só orgulho porque ela faz, mas orgulho porque isso vem dela. É um sonho que se realiza primeiro na vida dela também. Porque ela é muito voltada para esse lado de criança. Sempre cuidou muito de crianças. Sempre gostou, sempre amou estar perto de crianças. Então eu vejo um orgulho através de mim, mas uma realização do sonho da minha mãe através da vida das crianças. Qual foi o momento em que você percebeu que a sua mãe era mais forte do que parecia? O momento em que eu percebi que a minha mãe era mais forte do que ela parecia foi num momento muito difícil das nossas vidas. Foi no momento que ela perdeu a minha avó Helena. Foi no momento que ela perdeu a mãe dela. Nesse momento nós estávamos passando por um momento muito conturbado na nossa família. Foi um processo muito complicado no luto dela. Foi próximo à data do meu aniversário. E naquele momento eu percebi, pude ver e contemplar o quanto minha mãe era realmente mais forte do que ela parecia ser. Conte algo sobre a sua mãe que o público ainda não sabe, mas que mostra quem ela é de verdade. Minha mãe, para quem não sabe, ela é muito emotiva. Ela é muito emotiva, ela é muito sensível. Que as pessoas só vê o lado forte dela, sempre ela tá ali ativa, fazendo as coisas, mas ela não é assim. Muitas das vezes eu já vi minha mãe chorando, tá aqui abraçando ela, meu pai abraçando ela, minha mãe chorando, muito triste. Mas esse é um lado que vocês não conhecem, que minha mãe é muito emotiva e sensível. Como foi para você acompanhar de perto a caminhada dela até este lançamento? Acompanhar o lançamento do livro, a caminhada, né? Foi um momento muito bonito de ver, a gente conseguir ver a graça, a fé em cada passo, literalmente, e principalmente mover de Deus para toda essa obra acontecer e se manifestar as obras dele na vida da minha mãe. Realmente foi muito bonito ver, muito gratificante. Eu sei que vai impactar muitas vidas e vai alcançar muitas pessoas além desse livro. Quem é a sua mãe para você, além do que as pessoas veem? Além do que as pessoas veem, minha mãe pra mim, ela é carinhosa, ela é engraçada, ela é divertida demais, não tem noção, entendeu? Além do que as pessoas veem, que às vezes as pessoas veem só o lado que minha mãe tá mais rigorosa, gosta das coisas mais corretas, mas esse lado, o que o Lucas vê, é que minha mãe é uma pessoa muito divertida, muito alegre, muito carinhosa comigo. Ela é uma mãe perfeita. Muito obrigado, mãe, te amo. E a família cresceu, glória a Deus. Otávio casou, veio a minha nora, Inayá, que é como se fosse uma filha para mim, ó, já me deu um presente maravilhoso, que em breve a Olivia estará chegando, gente. E o Lucas também, né? O Lucas namora com a Helena já há 4 anos. 4 anos, em breve vem noivado, casamento. O Senhor, Ele me deu filhas, não foram noras, não, foram filhas, que mudaram a minha vida, que participam em tudo. Não são só noras não, né, gente? Pelo amor de Deus, nós somos família, reunida, e é muito bom estar junto em família. Como você descreve a presença dela na família e na vida de vocês?
A Débora ela é uma peça muito importante tanto pra gente, na família, na igreja, em tudo. Ela sempre tem muito cuidado, muito carinho, muita preocupação com as nossas coisas. Agora mesmo, a gente fazendo o quartinho da Olivia, né, que é a minha filha do Otávio, que a gente tá esperando, a gente vê o cuidado dela com os mínimos detalhes. Vovozinha, mesmo antes de nascer, eu já sou parte da sua história. Com carinho, Olivia, eu te amo. Qual o ensinamento da Débora você vai levar para sua vida inteira e repassar para os seus filhos um dia? Bom, a Débora, ela não é só a minha sogrinha, como eu costumo dizer. Ela é uma mulher de força, de garra, que tudo que ela pega, ela faz com muito amor. E com certeza é isso que eu vou ensinar para os meus filhos, para eles se inspirarem na avó dele, que tudo que ela faz com muito amor. E que tudo que eles pegarem para fazer com amor vai para frente. O que mais surpreendeu ou te inspirou na história da Débora quando você a conheceu de verdade? Então, né, eu e a Débora, a gente teve uma história um pouco parecida em relação aos nossos pais, né? Tanto eu quanto ela, a gente foi abandonado pelos nossos pais. E foi muito bom ver que... Porque ela já é uma pessoa mais adulta, né? Foi muito bom ver o que Deus fez na vida dela. Isso serviu de inspiração pra minha vida também. Quando você lê Graça em Cada Passo ou vê o impacto do livro infantil, o que sente ao perceber o propósito dela florescendo? Eu sinto muito orgulho, sinto muita gratidão por poder testemunhar essa mais uma vitória na vida dela. E eu tenho certeza que esses livros, aliás, vão alcançar muitas almas para a glória de Deus através da vida da Débora. Gente, agora nós vamos ficar sabendo como é que nasceu esse amor da Débora, né, pelas crianças desde tão cedo assim. Desde quando nós nos casamos, na verdade, ela sempre teve um amor muito grande pelo Ministério Infantil, por cuidar de crianças, de vida, né, a chegada dela nessa cidade, o projeto CBVAC Kids, que é coisa linda. Conta pra gente um pouquinho, Débora, como é que foi? Então, o amor pelas crianças veio através da minha dor, né? Eu costumo dizer, onde você mais foi ferida é onde Deus te usa para curar vidas. E desde meus 15 anos eu abri a minha primeira escolinha, né? Eu fui explicadora. Meu sogro, Primeiro espaço. Valmir, o senhor Valmir, né? Ele preparou para mim uma mesa com muito carinho e eu comecei a lecionar, ajudar no reforço escolar. Explicadora. E professora de EBD, Escola Bíblica Dominical. Meu trabalho com as crianças já foram muitos anos atrás, né? Mais de 25 anos com trabalho infantil. Foi na ASCAC, o projeto social no Rio de Janeiro, que esse amor ganhou forma e responsabilidade. Ali, trabalhando de maneira voluntária, eu aprendi a acolher, a ouvir e a servir com carinho e dedicação, e muita fé. Cada criança que cruzou meu caminho reforçou em mim o desejo de fazer mais, de ir além. Desse sonho nasceu o projeto social Vivendo o Amor de Cristo, onde vivemos pequenos milagres diários. E foi o caminho que o Senhor me abriu para hoje ser conselheira tutelar e trabalhar firme na garantia de direito. E hoje eu pude ampliar o meu cuidado, agora garantindo direitos, defendendo infâncias e sendo presente na vida de quem mais precisa. Meu trabalho começou como voluntário, mas hoje é parte da minha identidade. Amar, proteger e viver o amor de Cristo em cada passo. Você também é um guardião mirim. A música sempre foi a linguagem que Deus usou para tocar meu coração. Desde cedo, ela me acompanhou nas lutas, nas curas, nos recomeços, sendo ponte entre minha fé e minha história. Daí nasceram várias canções autorais. Canções que tocaram as nossas vidas, trazendo alento, descanso, intimidade com Deus. Os meus filhos vivem o reflexo dessa música, dessa canção, dessa inspiração, desse dom, desse talento, desse chamado divino. Lucas toca bateria desde os 6 anos, Otávio contrabaixo desde os 11, seguindo sempre os passos de Jesus, vivendo a graça em cada passo. A biografia que nasceu, Graça em Cada Passo, conta um pouco de tudo que nós vivemos. Hoje, olhando toda a minha trajetória, só posso agradecer a Deus por cada passo guiado pela graça, a minha família por caminhar comigo
e a cada criança que marcou minha missão e meu coração. Agradeço também a todos que acreditam nos meus projetos, nos meus livros e no propósito que Deus plantou em minha vida. Obrigada por fazerem parte dessa jornada. Que a graça dele continue nos conduzindo passo a passo.